Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, continuando nossa jornada examinando características do amor, conforme a Bíblia ensina. Nosso assunto é dons, que são capacitações que o Espírito Santo dá para o crente, para servir na igreja do Senhor Jesus Cristo. E entre os vários dons, o amor é o principal, que ainda tem a característica também de ser fruto do Espírito, que já é diferente dos dons, mas o fruto já é virtude, poder espiritual dado pelo Espírito Santo também. Mas o amor pertence a essas duas classes, a esses dois grupos. Então nós começamos com o amor. Mas é tão grande o papel do amor dentro da vida cristã, que ele está tomando várias pregações. Essa aqui é a pregação 12, só sobre amor, que eu estou pegando um ponto de cada vez no texto de 1 Coríntios 13, que é dedicado ao amor. São 13 versículos, e em cada um eu estou tocando num ponto. Então, no versículo 5, diz: o amor não se conduz inconvenientemente. Já estudamos isto. Não procura os seus interesses. Já vimos isto. Não se exaspera, que é o que vamos ver hoje. O amor não se exaspera. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, pelo Teu ensino. Obrigado porque o Teu ensino é considerado prioridade nesta igreja, considerando que não há ensino no mundo que tenha a característica de ser Tua palavra, como cada letra da Bíblia, das Escrituras, se caracteriza assim. É Tua palavra, é o que o Teu Espírito tanto soprou para aquele que colocou em papel, na época pergaminho, o que fosse o material de registro. E aqui temos o registro, até em forma digital, mas é o registro do que foi escolhido, foram escolhidos como os 66 livros que fazem a Bíblia. Então, muito obrigado, porque nós entendemos como crentes que esta é a Tua palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Obrigado por esta palavra e pelo Teu Espírito que habita no crente, que transmite, ensina esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. O que significa não se exaspera? Não adianta muito pegar um dicionário português e estudar a palavra exasperar. Ajuda, mas o primeiro passo é ver qual é a palavra na língua original, na língua em que Paulo escreveu 1 Coríntios. E essa língua é o grego. Então, é ir olhar o que significa esta palavra no grego. A tradução exasperar é muito boa. Ela está de acordo com o original e podemos abrir um pouco para ficar muito irritado, chateado. E tem umas 3 versões aqui para vocês terem uma ideia, cada um diferente da outra, no português, mas estão baseadas, cada uma delas, no mesmo termo óbvio, grego. E todas estão corretas, porque são nuances diferentes do termo original. A Nova Versão Internacional tem: o amor não se ira facilmente. Em vez de exaspera-se, colocou assim. A versão corrigida, Almeida corrigida:
O amor não se irrita. A King James Version em inglês, mas que eu traduzi para o português, que é muito interessante, inclusive, não é facilmente provocado. Em outra versão ainda, que eu olhei, tem, não se deixa provocar facilmente. Muito curioso isso, achei muito interessante, porque é como se o amor, ele tivesse a capacidade de regular aquilo que ele vai reagir com ira, porque reagir com ira a alguma situação não é pecado, não. Se fosse Jesus Cristo, teria pecado. Porque ele reagiu com ira, e muita. Lá naquele tempo, quando ele pegou o chicote. E o que Deus fala de ele próprio ter ira, é uma das características, dos atributos de Deus. A ira de Deus. A Bíblia fala muito da ira de Deus. Então, se irar, se chatear, se indignar, se revoltar, em si, não é errado. Então, não é assim, o amor nunca se zanga, nunca se chateia, nunca se indigna. É estranho a Bíblia, esse pensamento. Então, nunca esqueça, você tem emoções, e as suas emoções são, muitas vezes, na maioria das vezes, guiadas por parâmetros que você tem, padrões que você tem. Você vê uma coisa que, pelos seus padrões, está errado, você reage com a emoção da revolta, da chateação, da necessidade de repreender a pessoa. São emoções. Como nós temos o pecado dentro de nós, infelizmente, e mesmo a conversão a Cristo não arrancou esse pecado, nos deu a natureza divina por dentro, por cima, e hoje nós dividimos, né, o espírito da carne, eu digo dividimos, nós damos abrigo aos dois, é por isso que Paulo fala de uma guerra, dentro de nós é uma luta, é um vulcão, o coração do crente, o tempo todo. Se não for, tem alguma coisa errada com você. Talvez o próprio conceito de salvação. Quer dizer que o crente não é para ter paz, pastor? Não é um fruto do Espírito paz? Claro que é. Como é que você diz que é um vulcão? Que é uma guerra? O crente tem paz na certeza absoluta de que ele ganhou salvação. Na certeza absoluta de que nada do que ele fará ou deixa de fazer vai abalar a sua situação de salvo em Cristo, de filho de Deus, de herdeiro com Cristo. Esta é a paz do crente. Ele não se abala. Como eu já vi crentes mal informados, coitados, com pastores que ensinando errado, dizer, pois é, pastor, eu sei que se Cristo, se eu morrer enquanto estiver praticando o pecado, eu posso até ir para o inferno, né? Meu Deus, o irmão é crente? Claro, pastor. E você está com uma ideia dessa? Lá eu aprendi assim. Se você estiver em pleno pecado e teve um infarto rapidamente ali, você foi pego em pecado, você não vai para o céu. Como é que eu vou entrar no céu com pecado? A Bíblia ensina o contrário. O crente não tem mais pecado a ser julgado. Os pecados dele já foram julgados em Jesus Cristo. Ele tem pecado sim, o crente. E esse pecado ofende a Deus. Esse pecado ofende os irmãos, ofende os outros, ofende a nossa própria alma. É terrível o pecado que habita em nós, muito ruim. Eu não entendo. Nós temos pecado ainda e não temos pecado. Temos, mas esses pecados ruins
horríveis, foram perdoados, judicialmente perdoados pelo sangue puro de Jesus Cristo. E onde vem a paz do crente é aí. Eu sou perdoado, sou salvo. E os mal instruídos dizem assim: ai, é? Então eu vou aprontar. Porque pecado é bicho bom para a carne, para as coisas aqui dessa terra. Então já estão todos perdoados? Já. Eu vou para o céu, mesmo cometendo pecados? Vai. Então aguenta que lá vai pecado. A primeira coisa que nós vamos fazer é lhe levar a Cristo. Tentar que você entenda um pouquinho a salvação em Jesus Cristo. Você não entendeu nada, meu amigo. Irmão, não. Irmã, não. Amigo, amiga. Mas é assim que você pensa? Vai pecar agora para valer? O crente tem horror ao pecado. Mesmo sabendo que está perdoado, que a salvação está garantida, ele tem horror, porque isso dói nele em saber que afrontou o seu Pai querido, eterno Deus Pai, afrontou o seu Salvador que morreu para perdoar aquele pecado, custou a ele. Então é isto. Voltando, emoções fortes, como zanga e raiva e ira e tudo, em princípio, são coisas que podem ser boas, porque Deus tem essas coisas. Quando eu digo podem ser boas, em Deus certamente são boas, óbvio. Em nós, pode. Por quê? Porque são misturadas com o tal do pecado. Então nós perdemos, muitas vezes, o referencial. E nós não somos muito dignos de confiança. Porque ora o Espírito em mim, o Espírito Santo que habita em mim, eu estou num ponto de vida espiritual que estou tendo a graça de cuidar bem e manter abafados os meus pecados, ali seguros. E ali é legal, é gostoso para o crente. Aí no dia seguinte, ele está mais fraco, uma certa foto que ele olhou na véspera, logo tirou o olho porque ele estava forte espiritualmente, eu não quero ver isso, não posso ver isso. No dia seguinte ele já quer olhar. Por quê? Mesma pessoa. E uma palavra que ele disse hoje, que não diria ontem, um pensamento. Não deixamos de ser crentes? Não. Mas somos fracos. E isso mexe com a gente e tira muito a confiabilidade que cada um deve ter nos seus próprios sentimentos e na sua própria maneira de ver as coisas. É por isso que a Bíblia diz: se agarre nas Escrituras, pense no que é bom, no que é útil, aproveitável, no que é agradável a Deus. É por isso que cole em Deus o tempo todo. Mesmo assim, a gente descola uma vez ou outra, mais do que gostaríamos, com certeza. Então, essa questão de exasperar, eu gastei metade da pregação aqui explicando isso, é para a primeira vez que seu marido se zangar, sua mulher se zangar, seu filho, ou alguém se zangar e se chatear e tal, não tem amor. Porque está escrito que amor não se exaspera, não tem amor. Vamos entender isto. Aqui a situação é quando o amor é fraco e a pessoa tem quase como uma maneira normal de agir com relação às coisas que ele encontra, é uma situação de irritação, de raiva, em princípio, e está sempre, qualquer coisa, se zanga, se chateia, se ira, se amarga, fica amargo, como uma maneira. E
diante de situações que não mereceriam aquela reação. Então vamos colocar desta forma. Tudo começa nessa questão aqui de exasperação e nos defeitos passados, que eu vou já recordar os 3 últimos, que eu já li sobre eles. Nós geralmente somos muito sensíveis com relação a nós mesmos, uma sensibilidade exagerada. Alguém joga em nós um grãozinho de areia, e nós fazemos uma confusão por causa desse grãozinho de areia que jogaram em nós. Aí você joga um tijolo no outro, e nos admiramos que ele se queixa. Está achando ruim aquele tijolinho que eu joguei nele? Que pensamentos diferentes, não é? Conhece a história de 2 pesos e 2 medidas? Esse é um provérbiozinho que tem sentido. 2 pesos e 2 medidas. Porque, paciência. Qualquer coisinha com você, se zanga. E você faz com o outro 1000 vezes pior e não entende ou não quer entender. Agora, o tijolo e o grão de areia é figura, óbvio, mas eu vou usar algo real, um comentário. Nós comentamos alguma coisa sobre alguém e não achamos nada demais aquilo que eu falei e acha ridículo se o outro soube e se chateou. Eu só disse isso. E tem o clássico, né, do pedido do crente, assim, eu quero pedir oração pela irmã fulana. Pelo quê? Vixe, nem pergunte. Você acabou com a irmã. Uma maneira cínica, hipócrita, perversa de prejudicar o testemunho da outra, ou do outro. Né? Nem pergunte pelo que Deus sabe. Agora, se alguém diz que o nosso penteado é feio, já ficamos todos melindrados. Como se explica tanta sensibilidade? E sensibilidade meio paranoica. Porque sensibilidade em si, voltando à questão de Deus, Deus é ultra, hiper sensível. Não há um ser mais sensível do que Deus. Quer dizer que Deus é melindrado? Eu não usaria a palavra melindrado para Deus, porque ela carrega uma conotação negativa. Mas se ela não carregasse, eu usaria. Então não vou usar, Deus é melindrado, porque tem esse aspecto que não é bom, então vamos evitar usar para Deus, obviamente. Mas ultra, hiper, ou talvez mais moderno ainda, mega sensível, sim, Deus é. A ponto de um pensamento seu ofender a Deus. Senhor, tu és tão poderoso, tu estás aí certamente no controle de tudo que existe, da criação toda, dos anjos, dos demônios, das pessoas, dos crentes, dos não crentes, dos furacões, de vulcões, tudo está nas tuas mãos, e tu vais se tocar com o pensamento que eu tive na minha cabecinha lá dentro. Tu se incomoda com isso? Não é demais, não? Esse tipo de sensibilidade é não. Porque Deus é assim. Ultra, hiper, mega sensível. Então, qual é o problema de nós sermos? Pecado. Que nos dá essa quebra de balanço. E essa coisa meio desequilibrada, totalmente. Então eu trato de uma maneira
e acho que não tem problema nenhum. O outro me trata de uma maneira melhor do que eu a trato e acho que tem problema. Está errado. Está desbalanceado, está paranoico. Deus nunca, ele vai tratar alguma coisa dentro do humor dele, ou dentro se ele está mais ou menos espiritual naquele dia. Não existe isso para Deus, ele é infinitamente santo o tempo todo. Então, vou refazer a pergunta: como se explica tanta sensibilidade paranoica, doentia, como é a nossa, desequilibrada? Pastor, eu vou sair daqui direto para um tratamento, porque o senhor está me chamando aqui de paranoico, de tudo. Estou. Um colega aqui. Seres humanos, nós somos desequilibrados, totalmente. E olhe lá, que o Espírito Santo deu aos crentes equilíbrio ainda, um equilíbrio muito, muito superior ao que nós tínhamos, que não era equilíbrio nenhum, e ao que o mundo tem hoje. Então, hoje nós podemos dizer que somos pessoas razoavelmente equilibradas, porque o Espírito Santo habita em nós e nos dá o rumo, só que nós não seguimos muitas vezes esse rumo, não entendemos bem o que o Espírito Santo está nos transmitindo, passa pelo nosso filtro, que é defeituoso, e passa coisa errada. Então é isso, então, temos que estar o tempo todo nos vigiando, até o nosso amor tem que ser vigiado, porque é cheio de defeito. Como se explica tanta sensibilidade exagerada? Pelos 3 defeitos anteriores do amor que eu comentei, o texto. Vaidade. Falei já bastante vaidade. Ora, como é que eu vou permitir que você fale mal de alguma coisa minha, se eu vivo me gabando do que eu tenho? Como o vaidoso é. O vaidoso vive falando bem dele mesmo. Então não vai admitir que outra pessoa fale mal. E fica sensível. Imagine a vaidade ouvindo: eita, teu vestido está lindo hoje, obrigado. Mas o cinto, acabou. Ali já fez um inimigo, ali talvez para um mês. E olha lá, o vestido está lindo, mas o cinto, a fivela do cinto, o cinto até que é bonito também, mas a fivela do cinto, minha irmãzinha, tenha paciência. Acabou, aí acabou. Não vai mais almoçar naquele dia, vai orar para tirar do coração, Deus tirar do coração aquilo contra aquela irmã que acabou com ela. Não acabou, falou da fivela do cinto. Vaidade exagerada nos torna hipersensíveis. Orgulho. Ora, se eu sou superior a todo mundo, vivo dizendo isso, vivo passando essa ideia, posso não dizer mais que fica meio ridículo, mas eu me acho. E eu de vez em quando passo aquilo. Essa é a cabeça do orgulhosão, né? Como é que eu vou admitir que falem mal de mim? Se eu sou o tal, está indo contra tudo o que eu penso. E está indo contra o meu marketing de mim mesmo. É passar a ideia de que eu sou o tal. Então, esse orgulho me torna hipersensível. E, por fim dos 3, o egoísmo. Eu quero ser elogiado. Eu gosto de ser o centro das atenções. Vocês não entenderam, não? Eu gosto de elogio. Então, vou permitir que me critiquem? Não vou. Então, qualquer crítica contra mim vai ser muito mal recebida. Né? A não ser que seja uma crítica construtiva, né? Para ser franco, não, nem essa. Eu não quero saber de crítica de jeito nenhum. Mas você esqueceu de pentear o cabelo, você não está vendo, está todo assanhado aí, emaranhado seu cabelo. Eu não quero saber, é a última moda. Eu não quero saber de crítica nenhuma. Gente, eu estou exagerando um pouco, mas tem pessoas que é bem perto disso. E crentes.
Defeitos de caráter ou de personalidade, mesmo diferentes entre si, como vaidade, orgulho, egoísmo, mas elas têm algo em comum. Elas se juntam, se juntam com a outra, tem algum tipo de sobreposição. Então, o orgulho se junta com vaidade, com egoísmo, e acaba tornando uma sensibilidade exagerada, desequilibrada, que gera uma exasperação exagerada e equilibrada. E vice-versa. As virtudes, de certa forma, também estão relacionadas. Quem ama mesmo de verdade, ele vai possuir todas as outras virtudes em alto grau, se não todas. Não de maneira perfeita, nesta terra, mas quem ama mesmo vai ter esses frutos do Espírito abundantemente. E vice-versa. Um alimenta o outro. Então, tem quem tem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem tem isso ama em alto grau também. Então, do jeito que as coisas ruins se alimentam entre si, as boas também. É uma questão de dar prioridade e botar na sua mente o que você quer. E buscar. E aqui está o foco da passagem. Quem ama não é vaidoso, não é orgulhoso, nem é egoísta. Junção dos três que eu já comentei. E não é hipersensível, porque não existe mais motivo para tanta sensibilidade. Esse é que é o segredo. Ele suporta com mais tranquilidade as provocações, as ofensas mesmo, as críticas negativas. As construtivas ele aceita bem, sempre aceita. Mas até as negativas ele aceita também, aceita no sentido não que concorda. Você não é obrigado a concordar com todas as críticas que fazem com relação a você. Concordar você não pode, embora você respeita. Agora, eu estou falando aqui de algo que nos atinge pessoalmente. Não se refere à irritação ou ira por coisas erradas, injustas, pecaminosas que nós vemos. Você vê na rua um homem espancando uma mulher. Você fica louco de raiva. Provavelmente vai partir para cima do outro e empurrar e tudo. É outro assunto. Isso aqui é outra coisa. Não confundam. A lei manda soltar um assassino menor. Repetidamente assassino menor de idade. A lei manda soltar. Você fica com muita raiva. E doido para sair deste mundo e ir para o reino de Jesus Cristo. Razoável. Porque a lei humana é muito, muito falha, injusta, interesseira, corrupta e tudo mais. Feito por corruptos, na maioria. Você vê alguma coisa que ofende Jesus Cristo, você se zanga, você se chateia. Claro. Isso é normal e não mostra falta de amor, como já falei do Senhor Jesus Cristo. Então, quero encerrar lembrando, quem ama geralmente olha mais para os outros do que para si próprio. Então, ele perde naturalmente muito da sua hipersensibilidade. Caso falem mal e critiquem, ele admite, talvez acha até que tem razão. Das passagens lindas na Bíblia, quando Davi estava fugindo do filho Absalão, e veio um tal de um Simei, e veio criticar Davi, jogando pedra e jogando areia, e tudo. Os escudeiros de Davi disse, quer que eu tire a cabeça dele num golpe só? Disse, não. Se ele está falando isso de mim, é porque Deus mandou, e deve proceder. Deixa. Bonito isto. Depois ele advertiu Salomão, o filho dele, preste atenção a Simei.
Talvez ele vá ter que pagar por aquilo, que é outro assunto, é outra coisa. Mas enquanto estava no calor da humilhação terrível, um rei fugindo do filho, dando um golpe nele, e vem esse homem na frente de todo mundo, xingando e jogando pedra em Davi. Davi reagiu com amor ali, e sensibilidade para as coisas do alto, não para si próprio. Então, não seja tão sensível com relação a você próprio. Você não é tão bom assim como você pensa, não, sabia? Você não é tão boa assim como você pensa, não. Se tiverem razão pelo que lhe criticam, aprenda a mudar. Ou tente mudar. Aceite, reconheça, seja humilde. A primeira coisa que deve fazer quando recebe uma crítica ou uma conversa difícil é parar e dizer, ele tem razão, ou pode ter algum sentido de razão no que ele está me dizendo, a primeira coisa. Porque se tiver, eu quero aprender. E se não tiver nada de razão, reaja com amor. Ou seja, tentando não ser hipersensível e reagir de uma maneira pecaminosa. Talvez reagir de uma maneira forte. Eu vou lhe processar na justiça. Pode ser. Eu vou pedir meus direitos. Eu vou reclamar para o diretor da empresa. Pode ser. Querer os seus direitos, que já é uma outra questão delicada do cristianismo. Mas é justo. É razoável. Então, você tem maneiras de reagir, de se indignar, sem estar entrando no pecado. E, no nosso caso, o pecado da exasperação. Jesus Cristo, quando foi esbofeteado, a reação dele foi impressionante. Ele reagiu, ele ficou indignado, não se exasperou no sentido aqui, irritado ao ponto de explodir para aquele homem lá. Naquele momento, não houve isso. Ele calmamente disse, se eu te fiz alguma coisa para você fazer isso comigo, diga o que foi. E se eu não fiz, por que você fez isso comigo? Absolutamente genial. Calmo, reagiu, porque não é, como eu comentei, não é que você não liga, não está nem aí. Jesus, não, tanto faz bater em mim como não bater. Eu estou aqui para isso mesmo, eu vim com esse propósito e tudo, pode bater à vontade. O que é isto? Seria até estranho. Num certo sentido, ele se entregou para aquilo. Mas também, ao mesmo tempo, ele tinha a dignidade dele, os sentimentos dele, e ele mostrou que sentiu bastante. E colocou aquele soldadinho numa situação muito difícil, porque ele usou a inteligência, usou um argumento lógico, bom senso, e ele apertou. Eu não tenho ideia do que aquele homem disse, o que ele respondeu o outro, mas ele deixou o outro sem resposta. Uma reação espetacular, sem ter explodido de uma maneira errada. Se ele tivesse explodido, seria certo, como ele explodiu no templo, mas ele tem a medida dele, tem os momentos dele perfeitos. Nós não temos. Este é que é o ponto. Tenha cuidado com as suas reações, e eu vou procurar ter cuidado com as minhas, e estamos no caminho certo se assim fizermos. Quem ama não se exaspera, não se irrita facilmente, não se deixa, como diz aqui, provocar, aguenta muito desaforo, como se diz. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine a praticar o amor. Não imagino que deva ser difícil para Te amar, porque é a Tua natureza. Não imagino que seja difícil para o Teu Espírito amar, para Jesus Cristo amar, a natureza dele.
tanto a divina como a humana sem pecado. Mas para nós é difícil amar. Por quê? Que uma coisa tão linda, tão bela, tão importante aos teus olhos, é difícil para nós, que queremos se agradar, queremos ser fiéis a Cristo, queremos de coração, e é difícil. Por quê? Pecado, Senhor, que nós ainda temos dentro de nós e que deve nos deixar muito alertas, muito atentos, extremamente rigorosos com nós mesmos. Nos ajuda nisso, para amar de uma maneira cada vez mais perfeita, mais parecida com o teu próprio amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.